dia, meninas, como é que vocês estão? Vamos conversar hoje sobre um período importante das artes do mundo inteiro, mas especialmente da literatura. Esse período é chamado de classicismo. Vamos pensar o seguinte, o que era o classicismo? O classicismo é um período da literatura dentro de um período da história que foi reconhecido como Renascimento. O classicismo ele vem depois do humanismo. O humanismo nós estudamos, olha, lembra comigo, trovadorismo, a primeira manifestação literária de língua portuguesa, lá as cantigas, as canções, amigo, amor, escárnio, maldizer. Termina esse período, começa o período da humanista, na literatura portuguesa, especialmente o Gil Vicente, que é aquele que nós ouvimos falar e lemos inclusive uma das suas peças, dos seus autos, chamado de Auto da Barca do Inferno. Terminado esse período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, começamos aqui o Renascimento. Então o Renascimento está nesse período histórico e dentro do Renascimento você tem exatamente o classicismo, que é o período da literatura dentro desse período histórico. Não façam confusão com essas questões. Querem ouvir mais sobre Renascimento? Aula de História. Vai lá, procura, vai atrás, pesquise sobre Renascimento. Algumas coisas importantes sobre o Renascimento que você precisa saber, que ajudaram, que beneficiaram muito esse período da literatura, é que há alguns anos a gráfica foi inventada pelo Gutenberg, e você sabe uma curiosidade, que o primeiro livro impresso em uma gráfica foi a Bíblia. Até então era difícil acesso à literatura. Com a gráfica isso se tornou mais popular e de mais fácil acesso a algumas pessoas. O que você tem aqui ainda nesse período? O surgimento do capitalismo. Os burgos, eles se tornaram depois com a história a famosa burguesia. Então você tem essas questões que são importantes. O que mais é importante nesse período? Que acontece em todas as artes e não poderia deixar de fora a literatura. O teocentrismo e o antropocentrismo. Deus sai do centro, não que ele saia de cena, mas ele sai do centro e entra o antropocentrismo, entra o homem. Há muitas questões da Grécia Antiga, a sensualidade, os deuses da mitologia grega, o hedonismo, que é o prazer, a busca do prazer, o amor sensual, todas essas coisas voltam para a literatura nesse período, não só para a literatura, meu amor, ele volta para as artes nesse momento. Os dogmas, eles passam a ser questionados, tão questionados são, que em 1517 acontece a revolta, ou a rebelião, ou a reforma, da chamada então a Reforma Protestante, 1517, com Martinho Lutero. O racionalismo e a ciência, eles passam a ter um lugar extremamente importante nesse período. E lá na frente, na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês sobre Luís de Camões, que é o principal nome desse período. Vocês sabem quem que é o Luís de Camões, eu já contei para vocês. Ora, pois, estão dizendo por aí que eu não sou Luís de Camões, mas é óbvio que eu não sou fake news. Aqui você tem um parecer importante do período. Quem que representa nas artes de forma muito importante esse momento? O nosso querido Leonardo da Vinci. Quem que foi o Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci foi um homem muito importante. Ele era bastante excêntrico, ele foi provavelmente um inventor, ele inventou tantas coisas. Muitas das coisas foram sendo descobertas com o tempo, porque parece que ele andava com um caderninho, ele andava com tipo um diário, ele ia fazendo as anotações, os seus desenhos. Então depois foi descoberto que o Leonardo da Vinci, ele tinha um protótipo da bicicleta, que só muitos séculos depois ela foi realmente inventada. O Leonardo da Vinci, protótipo do tanque de guerra, do paraquedas. Então o Leonardo da Vinci era mais ou menos, além de ser um pintor importante, um inventor importante. Na área da pintura, ele tem a sua maior obra, que é Mona Lisa. A Mona Lisa é a figura de uma mulher que o olhinho dela olha para todos os lados. Para onde você for, ela olha para todos os lados. Parece a minha esposa. Parece que onde eu vou, ela está me vigiando e está me olhando. Então, ela não é a Mona Lisa, mas eu me sinto como se fosse. Ele era extremamente perfeccionista, tanto que algumas obras do Leonardo da Vinci, elas foram atrasadas, elas demoraram a serem entregues. Existem várias obras do Da Vinci que estão inacabadas, ele morreu sem acabar, porque ele era tão perfeccionista nos trabalhos dele,
que ele demorava a entregar as suas obras. Então, quando você tiver para entregar um trabalho para o Roberto e você não tiver terminado no dia, diga para ele: Roberto, eu sou o Leonardo da Vinci. Tá? Diga não, diga, tá? Talvez você vai se dar mal. E entre todas essas outras questões do Leonardo da Vinci, uma chama muita atenção, que é essa figura. Isso aqui está nesse papel amarelado porque realmente ele era assim. Esse aqui foi um dos rascunhos que foi encontrado dentro do diário do Leonardo da Vinci. Você tem o homem vitruviano, que é baseado no Marcus Vitruvio, que era um arquiteto romano, e esse homem ele trabalhava demais com a anatomia humana. O Leonardo da Vinci, além de inventor, além de pesquisador, além de pintor, pesquisador e inventor, ele também trabalhava os detalhes da anatomia humana. Aqui você tem um homem, para vocês terem uma ideia, como é perfeita essa obra. Se você pegar essa obra toda, ela é totalmente simétrica, cada parte é parecida com a outra, ele tem aqui toda a harmonia. Então, se você medir, por exemplo, da ponta do braço até a outra, ou seja, a envergadura do homem vitruviano, ela tem a mesma altura do homem. E isso dizem que nós somos assim também. Tem outros detalhes importantes. Se você pegar, por exemplo, do cotovelo até o fim da mão, ele tem 1/5 da altura do homem. Se você pegar o topo da cabeça até o mamilo, ela tem 1/4 da altura do homem. E tem várias outras simetrias nessa figura. E se você fizer as medições, você vai encontrar o meio da figura, o umbigo dele. Significa que a partir desse momento, o homem é o centro, é o famoso, você só pensa no seu umbigo. O umbigo do homem é o centro de tudo. Esse é o homem vitruviano e representa bastante esse período. E eu termino com Michelangelo, 1501, com a estátua de Davi. Davi tem 5 metros de altura. E ele tá peladão, hein? Tá? Cuidado com a censura. 5 metros de altura, um pouco mais de 5 metros. Davi, ela é tão perfeita a anatomia, que isso era característica desse tempo, a valorização do homem, que se você tiver uma figura mais próxima, você verá que as veias, as artérias, a musculatura, toda feita nos seus detalhes. O Davi ficou tão perfeito, e o Michelangelo, quando termina a obra, o que Michelangelo fala para essa obra? Ele fala o seguinte: parla, que é fala, de tão perfeita que essa obra ficou. O homem no centro do universo. Então você tem essa mudança nesse período clássico importante. Eu termino rapidinho com uma história. O Michelangelo foi pintar a Capela Sistina e ele não era pintor, ele era escultor. Ele foi chamado e todas as pessoas acharam que ele não daria conta de fazer a Capela Sistina, que é talvez a obra mais importante física, né, da arquitetura de todo o planeta. E ele foi pintar um cantinho escuro, e ele gastou dias e dias pintando aquele pedaço escuro que ninguém iria ver. E aí então alguém diz para ele: Michelangelo, como é que você gasta tanto tempo pintando um lugar que ninguém vê? Ele disse: ninguém vê, mas Deus vê. Meninos, assim eu termino. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está me vendo. Beijinho, cuida-se, Deus abençoe você.